Com a aprovação da lei da biossegurança, não há mais limites para a interferência da ciência a serviço da criação da vida? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o doutor Evangelista Torquato. Inicialmente, é um prazer estar aqui no programa. Eu acho que é sempre muito bom a discussão em torno do tema, principalmente em função da gente estar vivenciando um momento tão importante que é a discussão relacionada à reprodução assistida. Começou com uma pergunta muito interessante e uma pergunta que eu não consigo ainda uma resposta para ela. Ao mesmo tempo em que eu tento me comportar do lado da ciência, onde eu acho que a pesquisa com células-tronco embrionárias pode trazer enormes, mas grandes avanços em relação a curas de muitas doenças, então eu não posso deixar de ver este lado, mas do outro lado, eu entendo que também existe um embrião e que eu não sei até que ponto a questão filosófica, isso eu estou falando do ponto de vista muito pessoal, eu não consigo não ver o embrião como uma vida. Realmente não consigo. Já tentei, mas eu não consegui. Eu tenho uma opinião, o que eu acho é o seguinte, de uma forma muito clara, eu acho que quando o Supremo autorizou a pesquisa, eu acho que a gente deveria ter sido mais claro e colocar o seguinte: a gente pode matar o embrião, então a gente pode matar uma vida para tentar salvar outras. Essa é a minha visão. Porque a colocação que se parte do ponto de vista jurídico eu não aceito. Juridicamente, nesse país, o que é a morte? A morte é a ausência de vida no tecido cerebral. Então, obviamente, que vida seria o contrário, a presença de tecido cerebral. Então, se coloca que o embrião de 2, 3, 4 dias de desenvolvimento não tem tecido cerebral, portanto, lá não tem vida. Isso eu discordo. Isso eu discordo, eu não posso concordar com isso, até porque seria muito rapidamente, eu colocaria o seguinte: uma célula, a primeira célula de um indivíduo, ela tem todas as informações para formar o cérebro. Então, eu acho que sim. Assumimos a posição de pesquisar células-tronco embrionárias, mas deveríamos assumir claramente que estão destruindo a vida. E não ficar com subterfúgio, dizer que aquilo não é vida, porque não tem tecido nervoso. Aí eu não concordo. Também é um bom caminho, mas pelo menos assumir de uma forma mais clara. E não ficar... Essa é a minha posição. Ok. Dr. Fábio Eugênio Rodrigues. Bom, inicialmente quero expressar também a minha satisfação de estar participando do seu programa. E é um tema realmente bastante polêmico, você já iniciou com uma pergunta bastante polêmica, mas acho o seguinte, que todos que trabalham com ciências, cientistas de um modo geral, principalmente nós que trabalhamos com reprodução assistida, nós temos uma coisa muito clara, muito cristalina, que o evangelista já citou. A partir do momento em que há a fecundação, em que o espermatozoide penetra o óvulo, forma-se o zigoto, e que começa a haver as divisões celulares, já existe vida. Então a vida começa no momento da fecundação. Então, se você interrompe a vida de um embrião com 6 dias, 5 dias de vida, quando nesse embrião estão presentes as células-tronco, você está interrompendo uma vida, né? E acho até que assim, a principal discussão a nível do Supremo não foi se você pode, aliás, quando começa a vida, acho que não foi essa a grande questão. Foi juridicamente determinar se formas primitivas, formas mais básicas primitivas de vida, se é que podemos referir assim, podem ser utilizadas para pesquisa, para desenvolvimento de cura de doenças que não existem ainda, para cura de doenças para as quais não existe tratamento ainda, utilizando-se de embriões que estariam congelados há muito tempo e que de alguma maneira não seriam utilizados, porque um dos problemas da reprodução assistida, tá, é que muitas vezes você precisa fazer um estímulo para produzir vários embriões e assim escolher os melhores embriões e aumentar a chance de gravidez para o casal, e com isso você gera embriões excedentes, e esses embriões permanecem congelados, criopreservados. E daí que surgiu a questão: existem milhares de embriões congelados, que muitas vezes o casal não quer mais receber no seu útero, e esses embriões ficariam indefinidamente congelados. Isso é um material celular, um material científico de altíssimo valor para pesquisas. Mas lógico que quando você descongela esse embrião e você vai retirar as células-tronco, você está destruindo o embrião.
Então, a meu ver, a decisão do Supremo não foi nesse sentido, de determinar quando se inicia a vida, até porque, como eu disse, para nós trabalhamos com ciência, principalmente uma reprodução assistida, a vida começa na fertilização, naquele primeiro momento, ponto. Será que a gente teria o direito de manter esses embriões indefinidamente congelados, enquanto milhares de pessoas sofrem de doenças atualmente incuráveis, como as doenças degenerativas, neuromusculares, as paralisias decorrentes de traumas, decorrentes de infecções, e sem nenhuma perspectiva de cura? E que essas pesquisas poderiam trazer esperança de cura, será que nós poderíamos então negar esse direito a essas pessoas? Nesse sentido, assim, como opinião pessoal, porque isso aí a gente sempre tem que levar para o lado pessoal, porque cada um tem uma opinião diferente. Eu concordo com a decisão que foi tomada do Supremo, eu acho que vai haver um avanço muito grande da ciência nesse sentido, e acho que esse avanço, inclusive, brevemente, nós vamos, talvez, prescindir da destruição de embriões para pesquisar células-tronco. Tá? Já existiram alguns relatos de retirada de células-tronco sem destruição de embrião, ainda é uma coisa muito incipiente, mas acho que vai caminhar nesse sentido.